Sou apaixonado pelo mistério, porque sempre tenho a esperança de desvendá-lo. Charles Baudelaire. Era início da noite e, como toda boa noite inglesa que se preze, estava frio e nebuloso. Depois de um dia inteiro de estudos, eu me preparava para enfrentar alguns minutos sozinho, andando pelo campus da universidade até chegar ao meu dormitório. A noite estava úmida, mas não chovia, o que eu achei ótimo, pois tinha esquecido completamente de levar o guarda-chuva comigo naquela manhã antes de sair. Eu desci do prédio e me encaminhei na direção que precisava seguir, rumo à minha cama que ansiava por ver. Eu me lembro bem que a minha cabeça doía, porque ainda era muito difícil para mim assimilar todo o conteúdo e ainda por cima em outro idioma. A cada passo que eu dava, eu sentia uma perturbação estranha, um medo sem sentido, meio irracional, e foi inevitável não me lembrar das histórias que eu tinha ouvido sobre aquele lugar. Foi aí que pensei pela primeira vez: talvez eu não esteja sozinho. Eu cheguei ao dormitório ofegante e consegui dormir rapidamente naquela noite, mas nos dias seguintes eu iria passar por uma experiência que mudou a lógica que eu tinha traçado a vida toda sobre a espiritualidade e me fez ter certeza que naquela noite, enquanto eu caminhava pelo campus, alguma coisa me observava. Pedimos o seu like e a sua inscrição no canal. Hoje conheceremos um relato de um professor universitário brasileiro que em sua juventude era ateu, mas tudo mudou quando passou por uma experiência aterrorizante com espíritos. Nomes e locais serão mudados por questões legais. Coloque seu fone de ouvido e tire suas próprias conclusões. A Maldição do Campus, relatado por Charles. Olá a todos, meu nome é Charles, eu tenho 54 anos e moro na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Por muitos anos eu fui professor universitário e também dei aulas em muitas faculdades da minha região. Mas infelizmente a diabetes me deixou cego muito cedo e eu me aposentei bem novo, aos 40 anos. Desde então eu leciono em alguns cursos. Hoje temos muitos recursos de áudio e transcrições que auxiliam pessoas na minha condição a serem independentes e a trabalhar. Mas há 14 anos atrás era mais complicado, por isso eu acabei me aposentando. No início foi difícil, mas depois eu passei a enxergar de uma outra forma. Agora, permitam-me que eu os leve em uma viagem ao passado, a uma época que, mesmo que eu tentasse, eu jamais poderia esquecer. No auge dos meus 20 e poucos anos, eu fui para a Inglaterra cursar meu mestrado em antropologia, uma paixão que eu carrego até hoje. Como um jovem brasileiro de origem humilde, eu consegui uma bolsa de estudos, o que foi uma grande conquista. Graças a isso, eu fiquei hospedado no alojamento da universidade, um edifício antigo com uma história rica e, como vim a descobrir, alguns segredos sombrios. Na época eu era ateu, não acreditava em absolutamente nada, totalmente racional, e tudo aquilo que eu não pudesse comprovar com métodos científicos eu simplesmente descartava e dava como sendo uma inverdade. Olhando para trás, eu percebo que isso que eu estou prestes a contar não aconteceu comigo por pura coincidência, mas sim para que eu aprendesse que há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens podem imaginar. Pelo menos foi o que escreveu William Shakespeare. Eu falava um pouco de inglês, mas não era fluente. Aquela era a minha primeira viagem internacional e eu estava um pouco inseguro. Quando cheguei na Inglaterra, mesmo totalmente incrédulo de qualquer poder oculto ou algo semelhante, eu me recordo de sentir que a atmosfera do lugar era diferente. Não é densa ou negativa, apenas diferente. Eu me lembrei de um amigo que disse: Charles, quando você atravessar a fronteira para outros países, você verá tudo de uma forma diferente. O cheiro é diferente, as cores e os sabores. Eu me agarrei a essa lembrança e racionalizei que aquela sensação era somente isso, um novo lugar com novas coisas a se conhecer. A universidade que eu passaria 14 meses era em Londres, um pouco afastada do grande centro londrino, mas com a arquitetura ainda mais bela. Me senti imerso em um filme antigo.
Eu mal podia esperar para começar meus estudos antropológicos e melhorar o meu inglês com essa experiência. O que eu não imaginava é que essa longa viagem mudaria para sempre todo o meu estilo de vida. Eu fui apresentado para o coordenador do mestrado logo de cara. Foi ele que gentilmente me apresentou todo o campus, que demorou um dia inteiro, pois o lugar era realmente grande, semelhante ao que temos nas principais universidades do Brasil em questão de tamanho. No final do dia, ele passou meus horários de aula, um pequeno mapa da universidade com todos os locais nomeados e disse que me aguardaria no dia seguinte na reunião de novos alunos. Segui para o meu dormitório que tinha conhecido muito rapidamente aquela manhã. Eu estava exausto. Meu corpo ainda sentia a diferença de horários e o meu cérebro não tinha se acostumado com o idioma de forma nivelar, a ponto que eu traduzia tudo em minha mente antes de falar. Depois que você fica fluente em um idioma, isso não ocorre mais. Porém, naquele momento era tudo novo para mim. Naquela noite, eu dormi tão profundo que eu acabei perdendo a hora no dia seguinte. Passei o primeiro mês ali fazendo amizades e me ambientando no lugar. O idioma ainda era uma barreira a ser vencida. Mesmo após 30 dias, a minha cabeça ainda doía. A universidade estava mergulhada em tradição e, é claro, com tradições vêm histórias. Logo, eu ouvi rumores de colegas e funcionários sobre 2 casos de assombração no prédio do meu alojamento e no campus. Naquela época, tínhamos um acompanhamento psicológico de 3 meses para alunos estrangeiros que estavam se adaptando a outro país. Não sei se ainda é assim. Eu tinha recebido um feedback em minha terapia semanal que tudo que eu não conseguia explicar eu descartava. E fui desafiado pelo psicólogo a tentar não descartar as coisas, simplesmente aceitá-las. Sendo um jovem curioso, ávido e muito orgulhoso, aquelas histórias de terror que eu ouvi me intrigaram. Eu era totalmente cético e queria muito provar que tudo teria uma explicação. Assim, provaria também para o psicólogo que ele estava errado, que eu não descartava tudo o que não compreendia, somente algumas coisas. Como eu era tolo. Uma das histórias que tinha ouvido falar era que um aluno estrangeiro asiático ficou sozinho no campus durante a semana de Natal e Ano Novo. Ele não comemorava essas coisas e pensou que o calendário universitário não iria sofrer alterações nessa época do ano. Ao se ver sozinho no campus, o jovem rapaz que sofria de problemas psicológicos teria se jogado do 4º andar do prédio, que por acaso era o prédio do meu dormitório. Mas a queda não tirou sua vida. Ele ficou agonizando por horas e o seu corpo foi encontrado dias depois. O sangue ao redor já estava seco e médicos disseram que pelas marcas no local ele perdeu sangue lentamente e teve um final muito difícil. Então a lenda era que na semana entre o Natal e Ano Novo era possível ouvir os gritos dele pedindo ajuda e que algumas pessoas, vigias noturnos, contavam que tinham visto o garoto correndo pelo campus todo machucado, implorando para não ficar sozinho. Desde então, a universidade montou um apoio psicológico a estudantes estrangeiros. A segunda história que eu ouvi era que a Inglaterra, por ser um país de forte influência mística, tem muitos alunos e professores que usam a quietude da noite nos bosques do campus para fazer rituais mágicos, e que em uma dessas, um aluno que não sabia direito o que estava fazendo abriu um portal liberando uma entidade trevosa que vagava pelo campus induzindo pessoas a praticarem atos ilícitos que não citarei nesse relato. Achei estranho como as pessoas ali realmente acreditavam naquilo. Foi isso que me intrigou, a crença tão notória no sobrenatural, sendo que, para mim, que vim de um lar católico, nada parecia fazer sentido, nem mesmo um Deus, quanto mais espíritos. Mas as coisas começaram a mudar rapidamente. Como disse no início, a primeira vez que pensei que talvez eu não estivesse sozinho foi em uma caminhada noturna pelo campus de volta ao meu dormitório. Eu não sei se passou muitos dias desse episódio, e em uma noite após voltar de uma longa sessão de estudos na biblioteca, eu percebi que estava sozinho no corredor do alojamento. Era comum meus colegas de quarto saírem para festas e eventos sociais, então não me estranhou a quietude. Eu não podia curtir muito,
pois estava focado em meus estudos. Meu tempo ali seria apenas de 14 meses, os quais os primeiros 60 dias já tinham se passado. Eu não tinha tempo para festas, eu precisava estudar. Acendi uma pequena lâmpada de mesa e comecei a ler algumas anotações, tentando revisar e começar a escrever minha monografia do mestrado. Eu estava totalmente imerso naquilo. Foi quando um vento frio e súbito invadiu o quarto. As janelas estavam fechadas, o que tornou o evento ainda mais estranho. Lembrei das histórias, da sensação de não estar sozinho há poucos dias atrás e das sessões de terapia que me diziam que eu iria descartar toda possibilidade que julgasse racional. O silêncio foi interrompido por passos pesados e lentos no corredor. A princípio, eu pensei que algum colega estivesse retornando de uma noitada, mas a cadência e o peso dos passos eram diferentes, incomuns. Quando os passos cessaram diante da minha porta, eu ouvi um sussurro em um tom gélido. Charles. Aquela voz não era de nenhum colega que eu conhecia, e a maneira como pronunciava o meu nome era como se estivesse tentando me atrair para algo. A voz ecoou pelo cômodo, e o que eu pensei foi: o que foi isso? O medo me abateu rapidamente. Eu mal conseguia respirar. A maçaneta da porta começou a se mexer lentamente, como se alguém ou algo estivesse tentando entrar. Eu reuni coragem e gritei: quem está aí? O silêncio era ensurdecedor. A maçaneta parou de se mexer e eu não conseguia racionalizar nada na minha mente. Passados alguns longos e agoniantes segundos, eu ouvi o eco distante da mesma voz sussurrando meu nome no final do corredor. Charles. Pensei, impossível isso ser um fantasma, porque isso não existe. Impossível a minha mente ter criado a situação, pois eu estava imerso em meus estudos, concentrado em outros pensamentos. Isso deve ser alguma brincadeira de algum aluno veterano e eu vou provar. Quando me levantei da cadeira, as minhas pernas tremiam. Eu estava com muito medo, mas eu não poderia simplesmente descartar essa oportunidade de provar, em meu tom orgulhoso, que eu estava certo. Abri a porta de forma rápida. Se fosse para alguém me assustar, que a brincadeira acabasse logo. Mas não havia ninguém. Fechei a porta, trancando-a logo em seguida. Tranquei a porta do banheiro do meu lado do quarto, pois os banheiros ficavam entre 2 ou 3 dormitórios. Eles eram compartilhados, e eu tentei me distrair em meus estudos novamente. A verdade é que eu só conseguia pensar na voz chamando meu nome. Umas 2 horas depois, eu comecei a escutar os garotos chegando em seus dormitórios, e isso me deixou mais tranquilo. No dia seguinte, eu conversei com um dos funcionários da limpeza, um dos mais antigos da universidade. Ele estava limpando o corredor do prédio em que era o meu dormitório, e ele disse: "Você ainda não ouviu nada diferente aqui não, Charles? Todo novato passa por alguma coisa aqui." Quando eu perguntei que tipo de coisa, o semblante dele mudou. "Coisa sobrenatural, meu jovem. Esse campus parece ser amaldiçoado." Ele, com um olhar sombrio, me contou que algumas pessoas relataram terem tido experiências semelhantes à minha, mesmo sem eu ter contado o que tinha acontecido na noite anterior. Naquele momento, eu tive certeza que tudo era uma grande pegadinha para me assustar. Mas não era. As noites que se sucederam foram terríveis. Eu tive muitos pesadelos e todos eles muito semelhantes. Eu sempre estava em algum local do campus e alguma coisa me perseguia, com aquela voz chamando pelo meu nome. O pesadelo mais assustador foi o que eu me via correndo pelos bosques, fugindo de algo que eu não sabia o que era. A voz chamava o meu nome e eu caía dentro de um buraco. O meu corpo se paralisava e eu não conseguia me mover para sair de lá. A voz então se aproximava falando meu nome, até que uma sombra ficou em cima do buraco e disse: "Charles, você precisa me ver." Eu acordei todo suado e tão atordoado que acabei comentando sobre o sonho em minha terapia.
que estava quase chegando ao fim dos 3 primeiros meses. Eu não aguentava mais aquele psicólogo apontando os meus defeitos que eu julgava não possuir e contava os dias para aquilo ali terminar. Ele, por sua vez, muito profissional por sinal, me disse que os sonhos sempre nos enviam mensagens de nossos sentimentos e como eu era um homem muito racional, talvez o buraco em que eu me vi preso e paralisado pudesse ser a prisão que a minha razão me jogou, a ponto que eu não conseguia ver outras possibilidades, e a sombra que chamava meu nome, o meu lado sentimental, dizendo que eu precisava olhar mais para ele. Quando eu ouvi isso, o que eu pensei foi, balela, para que eu fui contar isso para ele? Naquele dia, a sessão com o psicólogo terminou tarde. Eu fui caminhando para o meu dormitório como sempre. A chuva começou a cair e, por sorte, dessa vez eu estava com o meu guarda-chuva. Enquanto andava pelo campus vazio, era possível ouvir meus passos nas poças de água que se formavam em todo o trajeto, quando de repente eu escutei um sussurro bem no meu ouvido dizendo: Charles. Eu olhei de imediato para trás porque eu pensei que era alguma pessoa e foi tão de perto que parecia que alguém estava do meu lado. Olhei ao redor e não havia ninguém. Andei mais alguns metros e novamente escutei alguém me chamar. Dessa vez eu corri rápido para o meu dormitório, o mais rápido que eu pude. Eu fiquei assustado e pensando que a minha mente estava criando tudo aquilo. Um país diferente, com uma cultura diferente, muitas horas de estudo e a saudade de casa poderia estar afetando a minha mente de alguma forma. E foi o que eu pensei. Quando cheguei em meu quarto, troquei aquela roupa molhada e me deitei. Adormeci rapidamente e acordei no meio da madrugada, paralisado na minha cama. Eu não conseguia me mexer, apenas os meus olhos que se abriram. Aquilo nunca tinha acontecido antes comigo. Foi quando me dei conta de que eu não estava sozinho. Tinha um garoto, um menino de uns 12 anos em pé na minha frente. Ele era muito parecido comigo quando eu era criança. Ele me olhou e sorriu e depois ele disse: Charles, você precisa ver além da razão. Existem tantas outras possibilidades. Conte sobre isso ao seu psicólogo e fale que você está disposto a conhecer outras coisas. Em seguida, eu senti muito sono e eu adormeci. Na manhã seguinte, eu acordei me lembrando de tudo claramente. Aquilo foi a mais forte sensação de medo que eu já vivi em toda a minha vida. Nem quando eu estava perdendo a minha visão, eu senti tanto medo quanto aquela noite. Eu não sei se estava disposto a conhecer outras coisas, mas a necessidade de urgência em contar para alguém gritava dentro de mim. A minha manhã estava livre e eu fui direto à sala do psicólogo. Eu precisei esperar por ele quase 2 horas, pois ainda era muito cedo quando cheguei. Enquanto esperava, pensei em muitas possibilidades. Será que os veteranos me drogaram e plantaram aquele menino lá no meu quarto? E por isso eu não conseguia me mexer? Será que eu estou ficando maluco ou tendo algum distúrbio? Será que o psicólogo me hipnotizou e conduziu toda essa situação? Eu estava nervoso e minhas mãos suavam mesmo em uma manhã tão fria. Quando vi pela janela o carro do psicólogo parando no estacionamento, eu desci correndo e contei tudo para ele ali mesmo, com todas as minhas dúvidas e até mesmo uma certa revolta de talvez eu estar errado em minhas convicções. Ele gentilmente me convidou para um evento 2 dias depois, de um grupo de estudos o qual ele fazia parte. Bem, eu fui, e minha vida mudou completamente. De um ateu orgulhoso eu virei um místico convicto, que agora, mesmo sem a visão física, consegue enxergar inúmeras possibilidades transcendentes que coexistem e permeiam o nosso plano, e muitos outros. 1 mês depois daquele primeiro encontro no grupo de estudos, eu fui iniciado em uma ordem mística inglesa, a qual frequentei o tempo que estive lá e faço parte até hoje. Eu descobri muitas coisas, e entre elas que realmente aquele campus era amaldiçoado de alguma forma, pois ali muitos espíritos vagavam sem rumo. Eu os vi muitas vezes e ajudei a todos que pude a encontrar um caminho para a luz.
Quando eu retornei para o Brasil, eu continuei recebendo material de estudos por cartas e fax na época, depois por e-mail e hoje por uma plataforma online. Sempre que posso, eu viajo para lá e encontro os meus irmãos de fé. A voz que me chamava, que falava o meu nome, o sonho e o garoto que via em meu quarto eram diferentes manifestações de partes da minha consciência cósmica, me chamando a conhecer o que há além da razão humana. O sobrenatural é verídico e experimental, mas ele não existe para nos amedrontar, e sim para nos libertar da grande matrix que nos impede de enxergar o mundo como ele realmente é. Quer enviar o seu relato? Nos envie uma DM no Instagram, @oordinário.selvagem. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Comente o que achou e, por favor, deixe seu like e faça sua inscrição. Até a próxima.